Você já parou para pensar quantas tristezas a gente tem nessa vida? Quantas lágrimas a gente já derramou? E quantos entes queridos a gente já perdeu? E se a gente soubesse que um dia não haverá mais isso? Eu tenho um texto para nós refletir. E ele se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. E ele vai dizer assim: Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Eu estava refletindo nesse texto aí hoje, por um acaso eu vi esse texto aí, passei por esse texto ali, né, por um versículo ali, ele me levou para esse texto aqui e eu comecei a refletir sobre isso aí. Eu já comentei alguma coisa que eu tive uma visão quando eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, e é bem parecido com isso, com essa descrição aqui. Um dia talvez venha calhar de eu falar sobre essa visão que eu tive, mas eu só comentei porque eu me lembrei. Mas o fato é que eu estive refletindo hoje isso que pelo fato dos vídeos que eu faço aqui, eu recebo algumas mensagens, sabe? E de agradecimento que essa palavra falou com a pessoa ou tal, né? E hoje o fato é que eu recebi uma mensagem aí de uma pessoa que ela estava desviada, né, dos caminhos do Senhor, né? E pelo que eu entendi, foi isso que a pessoa quis dizer. E ela estava daí estava agradecendo, né, que através das mensagens ali ela acabou falando com ela, né, em alguma mensagem que eu passei ali. E eu percebo isso me fez refletir muito sobre as dores dessa vida que a gente passa. Que eu passei muito por isso, sabe? E até chegar no ponto que eu tô hoje, eu sempre falo nos meus vídeos aqui, foi muito doloroso, sabe? Muito choro mesmo, muitas tristezas, muitas pessoas queridas, né, que se foram, né, e a gente parece, a impressão que tem que a gente vai ficar para trás, mesmo sabendo que daqui a pouco vai chegar a nossa vez, né? Isso aí a gente não, é uma coisa que a gente não escapa. Porém a gente se pega pensando nisso, né? E como eu falo já em alguns vídeos aqui, né, porque às vezes, né, tanto choro, né, tanta tristeza, tanto trabalho que a gente passa, né? Mas tudo tem um propósito, eu creio nisso, né? Mas o fato é que esse texto aqui está dizendo que vai chegar um dia que não vai haver mais isso. E isso é forte. E isso é uma coisa que mexe muito comigo, sabe? Dá uma impressão assim, chega a dar uma ânsia assim por dentro, sabe? De tipo, a gente anseia por esse dia, sabe? Anseia desse dia, de não se preocupar mais com isso, sabe? Essa ansiedade, que agora a gente tá numa era da ansiedade, né? A ansiedade tá em alta, né? Vamos dizer assim, né? Ansiedade e depressão, as pessoas estão cada vez mais aceleradas, estão cada vez mais, né, esse imediatismo, né, de conseguir as coisas para ontem. E esse texto aqui me fez refletir muito sobre isso, sabe? Quando chegar esse dia, vai ser muito maravilhoso, porque eu fico imaginando a gente sem essa ansiedade, sem o choro, sem a tristeza. É surreal, sabe? Esse texto aqui, ele traz uma esperança para nós que é muito grandiosa. E é o que a gente tem que se apegar, sabe? Esse mundo que a gente vive hoje, tudo passa. E o texto está dizendo ali, né? Que todas as coisas passaram para sempre. Sabe? Essa tristeza, esses choros, a gente não vai ter mais, sabe? E isso é surreal, é impressionante, sabe? Então eu queria trazer esse texto aqui para a gente refletir, que por mais problemas que você esteja passando por aí, e eu passo também, né? Hoje eu tenho uma maturidade maior, né, na fé e tudo, mas eu passo também esses problemas emocionais, de choro, mesmo de algum momento de tristeza, sabe? Mas eu queria te incentivar a ler esse texto. Isso acrescenta fé na gente, e a gente fica com esse anseio desse dia, onde Deus vai habitar no meio de nós, e né, Ele vai estar no meio do povo ali, e essas dores e tristezas e mortes não haverá mais, tá bom? Que você possa confortar o teu coração aí, como você esteja aí, talvez você esteja passando por uma dor dessas aqui que eu citei aqui do texto, né? Tristeza, choro, lágrima mesmo, ou de repente, né,
perca de um ente querido aí, né? Mas saiba que um dia não haverá mais isso. E que assim como eu li esse texto aqui e já conhecia, na verdade, mas anseio por esse dia, você possa ansiar também por esse dia e esperar. Esperar em Deus que um dia não haverá mais isso. Tá bom? Que Deus conforte o seu coração por algum motivo que esteja passando. E se não está passando, que a sua fé possa se fortalecer para o dia da angústia, quando o dia da angústia vier, você está fortalecido na fé e essa palavra aqui ela fique guardada no seu coração. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana.